Bem-vindos, pessoal! Na tarefa de hoje, nós vamos elaborar uma planta baixa simples de uma edificação. Esse exercício ele está para vocês em PDF com o nome de planta baixa. Vocês vão abrir esse arquivo e acompanhar a elaboração dessa planta baixa através dessa folha que vocês vão ter como referência. Eu estou utilizando um exercício que está no livro chamado Desenho de Arquitetura, da autora Patrícia Ferreira. É uma planta baixa simples, pequena. Nós vamos executar ela aqui dentro do AutoCAD, completa, para a gente ver como que a gente agora coloca em prática os comandos que a gente aprendeu. A primeira coisa que a gente vai traçar dentro do AutoCAD são as paredes da nossa planta baixa. Para traçar essas paredes, eu vou deixar aqui dentro da aba de Layer, em curso, o Layer 06, que é o layer que a gente vai utilizar para traçar todas as paredes. E vou pegar dentro da minha aba de construção de um desenho, a ferramenta de Line. Então, eu vou selecionar a Line, vou começar o meu desenho da primeira cota maior da sala. Eu tenho uma sala com tamanho de 4,65 por 3. Então, a primeira linha que eu vou fazer dentro do meu AutoCAD vai ser a linha de 4,65. Um detalhe, nós vamos fazer todo o desenho em centímetros. Então, eu já vou convertendo em centímetros e falando o tamanho que cada linha vai ter. Mas é bastante simples. Por exemplo, o valor de 4,65, ele vai virar 465. A gente só não vai colocar o ponto, a gente vai considerar o valor inteiro. Então, ao invés de colocar 4,65, a gente vai clicar num ponto, deixa sempre o F8 ligado, clicar num ponto, puxar o mouse para a lateral e nós vamos digitar 465 e Enter. Vou dar um Enter, fechei, fiz só essa linha. Agora, eu vou voltar na linha de novo e vou puxar dessa extremidade para cima a medida de 300, que é a medida da lateral direita que a gente tem aí no nosso desenho. Então, eu vou digitar aqui 300. A próxima cota que a gente tem no sentido da esquerda é uma cota de 300 também. Eu vou digitar aqui 315. Por quê? Dentro do nosso desenho, essa é a parede externa do quarto. Então, a gente vai ter 300, que seria a medida do quarto interno, e depois mais 15, que seria a espessura da parede. Então, eu vou digitar 315 e vou dar um Enter. Bom, agora eu vou fazer a parede nessa lateral. Como eu fiz de um lado 300, eu vou fazer desse lado 300 também. Então, venho na Line, clico nessa linha, vou puxar meu mouse e vou digitar aqui 300 e Enter. Terminei essa parte do meu desenho. Agora, eu vou dar espessura de todas as paredes. Vocês vão ver que nesse desenho, todas as paredes têm a espessura de 15, tanto as paredes internas quanto as paredes externas. Geralmente, num projeto para aprovação na prefeitura, nós vamos ter uma diferença de valor para as paredes internas e as paredes externas. Então, nós vamos realizar aqui um offset. Nós vamos digitar o valor de 15, que é a espessura da parede. Eu vou dar um Enter. E nós vamos fazer o offset em todas essas linhas para fora do desenho, porque eu fiz as medidas considerando as medidas internas. E agora eu vou fazer, então, clicar na linha, clicar para fora, clicar na linha, clicar para fora, linha para fora, linha para fora. Pronto. Então, eu tenho as medidas internas e agora as medidas das paredes. Como que eu fecho essas extremidades de uma maneira mais rápida? Ao invés de eu ficar tendo que desenhar ou puxar a linha aqui, tem um macete que a gente vai ver. A gente viu esse comando
mas aí agora vocês vão ver como que a gente utiliza ele de uma forma bem prática aqui dentro da construção de uma planta baixa. Nós vamos aqui no comando de fillet, nós vamos clicar. Como o fillet a gente não deu um valor aqui, ele entende que a gente está usando o valor de 0. Então, quando a gente vai clicar nas linhas, ele vai simplesmente fechar o nosso canto. Então, eu vou clicar na primeira, clicar na segunda, fechou o canto. Vou dar um Enter, clico nessa linha, fechou outro canto. Vou dar outro Enter, clico nessa linha, fechou outro canto. Vocês vão verificar que eu estou fazendo o desenho só de parede. Então, eu não estou lançando aqui janela e não estou lançando porta. Nós vamos considerar tudo fechado. Depois, a gente vem abrindo isso dentro do nosso desenho, porque vai mais rápido. Agora, eu vou criar essa linha da varanda para dar continuidade aqui no meu desenho. Então, a nossa varanda, ela tem 1,20 de espessura por 3 de altura. E a gente tem 15 por 15, que é um pilar que a gente tem exatamente na extremidade esquerda da varanda. Vou mudar aqui em cima, porque eu vou considerar piso. Então, eu vou colocar aqui o layer 01 de piso. Venho novamente em line e vou digitar o valor aqui. Vou puxar aqui, ó, 1,20, 120 e vou dar um Enter. Agora, eu vou desenhar esse quadrado que eu tenho aqui. Posso desenhar ou com retângulo ou com line. Eu vou preferir desenhar com line. Vou voltar aqui no 0,6, vou clicar em line, vou clicar nesse ponto e vou fazer para a esquerda 15, para cima 15, para a direita 15, para baixo 15. Pronto. Volto aqui para o layer 01 e daqui, dessa extremidade para cima, eu vou puxar 300, que é o valor que tem ali na minha cota. Fiz aqui o desenho da minha varanda. Vou continuar agora o meu desenho. Então, vamos continuar o desenho aqui por dentro. Volto aqui no layer 06 e no comando line. Nessa extremidade para a direita, eu tenho uma cota de 65. Então, eu vou digitar 65 e Enter. Agora, a gente pode dar continuidade ao nosso desenho em line. Eu vou vir nessa extremidade e vou ligar até a extremidade da minha varanda, porque o meu desenho aí, ele mostra que essas linhas se encontram. Eu vim até aqui e agora eu vou puxar a medida completa dessa parte do meu banheiro. O meu banheiro está falando que internamente ele tem uma cota de 200, mas ele tem duas paredes de 15. Então, ao invés de eu digitar 200, eu vou digitar 230, porque eu já estou somando 15 da parte de baixo e 15 da parte de cima. Então, eu vou digitar aqui, ó, 230 e vou dar um Enter. Agora, eu vou novamente vir no Offset e vou dar o Offset de 15, que é a espessura da minha parede. Então, eu vou fazer 15 para cima, nesses dois sentidos, e 15 aqui, ó, nessa lateral. Fiz isso, vou fechar o meu desenho pela linha de fora aqui, ó. Pela linha de fora, eu tenho a medida de 15, que seria da parede, então eu vou colocar 15 aqui na minha linha. Depois, eu tenho a medida de 185, que seria a medida interna, e depois eu tenho outra medida de 15. Então, eu fiz as medidas separadas porque elas me ajudam na hora da elaboração do desenho, ficarem separadas. Mas, se você quiser somar o valor e digitar a medida inteira, não tem problema. Agora, novamente, eu vou no Offset, vou colocar a espessura dessa parede, que é de 15, daqui para dentro e de cima para dentro. Porque a gente, quando colocou esse valor, a gente já considerou o valor dessa parede e dessa parede. Por isso que agora, na hora que eu fiz o offset, eu joguei o valor das linhas todos para dentro. Vamos conferir se aqui dentro tem 200. Eu venho em utilidades, distância, vou clicar nesse ponto e nesse ponto. 200, então tá certinho. Agora, vamos elaborar aqui, tirar através do trim algumas linhas e fechar outras. Então, eu vou vir no comando do trim, seleciono a figura toda, dou Enter.
clico nessa linha, nessa. Fechei os cantos do meu desenho. Agora eu preciso fazer uma linha aqui, ó, só para fechar esse pedacinho que a gente tinha aberto. Agora nós vamos fazer a área de serviço que segue aqui nessa vertical. Nós temos uma parede de 1,80, então eu volto no comando de line, vou pegar essa extremidade, vou puxar aqui 180. A parede ela tem uma espessura de 15, vou dar a espessura de 15 e vou voltar para baixo com 180 de novo. Fechei essa paredinha aqui. Agora, nós temos uma cota de 250. Como eu já, dentro desses 250, eu já fiz a cota de 180, ficou faltando 70 para eu completar a minha linha aqui, para poder fechar essa cota de 250. Vou mudar o meu layer para 0,1, porque ele vai ser uma linha de piso, já que ali está aberto. Vou puxar aqui, ó, vou clicar, vou puxar a linha para cima, o mouse para cima, e vou digitar 70. E vou dar um Enter e Enter para sair do comando. Volto no 0,6, clico em Line novamente e vou pegar essa extremidade aqui agora. Então, dessa extremidade, eu posso puxar 15, porque é essa espessura da parede, mas a gente não vai descer. E depois a gente tem uma cota de 185. É como se a gente fosse fechar esse cômodo. Dentro desse 185, agora, se eu quiser, eu posso vir com essa linha até aqui, ó, até a parede oposta, para fechar essa parede mesmo. E posso dar um offset de 15 dessa linha para fora, para a gente fechar. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, dar um offset de 15 dessa para fora. E agora eu vou simplesmente terminar a minha linha aqui. Então, venho em Line, vou clicar, vou subir 15, porque a gente já sabia que a espessura da parede é 15. E vou clicar aqui só para fechar a minha linha. Então, fechei esse quadro aqui. Agora, a gente segue daqui para cá. A nossa cozinha, ela tem internamente 4 metros. Volto no comando Line, clico nessa linha e vou puxar aqui 400. Então, fiz a espessura da minha cozinha. Dentro da minha cozinha, na extremidade aqui, eu tenho uma espessura de 150. Então, eu vou puxar o mouse para baixo, vou digitar 150 e dar um Enter. Pronto. Agora, a gente vai fechar ele aqui, puxo para a esquerda. Embaixo, quando a gente fez a sala, a gente usou 315 para poder fechar essa linha até o final, porque é a espessura que o quarto tem. Ele tem 300 internamente, mais uma parede de 15. Então, novamente, a gente vai puxar aqui 315. Agora, eu posso descer e encontrar com essa última linha. Fiz o contorno todinho da cozinha e fiz aqui o espaço da minha circulação. Vamos no offset para a gente acabar de fazer as paredes. Offset, espessura de 15, Enter. E agora 15 é daqui para fora, extremidade para fora, extremidade para fora e extremidade para fora. Porque a gente usou as medidas internas. Fechando aqui os cantos, então a gente vem no comando do Fillet sem dar nenhum valor. Vamos clicar numa linha e na outra, numa linha e na outra. Se eu quiser fazer isso aqui, eu também consigo, vou mostrar. Então, eu vou numa linha e na outra, automaticamente ele já faz o fillet, o trim para mim, sem eu precisar de ir no comando do trim, porque ele entende que ele precisa só unir as duas linhas. Então, novamente, nessa linha e nessa. Fechei aqui o meu desenho. Agora, a gente vai completar essas linhas aqui. Então, em Line, eu vou ligar esses dois pontos, vou dar um Enter para sair do comando, volto no comando de Line e fecho essas duas. Porque aqui eu estou fazendo a parede do quarto. Preciso apagar essas e apagar essas. Então, eu vou no Trim,
Seleciono, vou dar um Enter e vou clicar aqui internamente no que eu preciso apagar. Essa e vou dar um Enter. Basicamente, as paredes do nosso desenho estão todas aqui. Agora nós vamos começar a colocar as portas e as janelas. Vamos colocar todas as portas primeiro e depois a gente vem colocando as janelas. Então, a gente vai vir aqui embaixo primeiro. Uma coisa que é importante de saber: quando a gente for fazer o canto da porta, a gente vai utilizar a medida de 10 centímetros. Sempre, em todas as portas que a gente for fazer aqui no projeto, a gente vai utilizar essa distância entre a porta e a parede de 10 centímetros. Então, eu estou aqui na linha 06, eu preciso primeiro abrir a porta e depois desenhar a porta aqui da lateral. Venho no comando Line, vou clicar nessa ponta aqui de baixo, vou puxar o mouse para cima, vou digitar 10, porque é a medida que eu preciso ter aqui, e vou clicar aqui, ó. Pronto. Criei essa linha. Agora eu vou dar um offset daqui para cima para abrir esse espaço que é o espaço da porta. Lá na porta está escrito que ela tem 80 por 210. A medida que a gente vai usar aqui é sempre a primeira medida, tanto da porta quanto das janelas. Então, se ela tem 80, eu vou no offset, vou digitar 80, dar Enter, clicar nessa linha e clicar para cima. Fiz o espaço para abrir a porta. Agora, eu preciso eliminar essas duas linhas para deixar essa porta aberta. Então, onde que eu vou? No Trim. Venho no Trim, seleciono, dou um Enter, clico nessa linha, Deixei minha porta aberta. Agora, eu vou desenhar a porta aqui. Venho no Layer 02, que é o layer que a gente vai usar para desenhar as portas. Comando Line. Clico nessa linha de baixo, vou puxar o meu mouse e vou colocar 80. Para cima eu vou usar a medida de 5. Para baixo 80. Para baixo não, para a lateral esquerda. E agora para baixo 5 e Enter. Fiz aqui o retângulo, que é a representação da minha porta. E agora a gente vai fazer o arco da porta da forma como a gente aprendeu nas outras aulas. Mudo aqui para o Layer 01. Venho no comando de arco de 3 pontos, vou clicar no primeiro ponto da porta e no segundo ponto da porta. Abri a porta, criei o arco e criei a projeção da porta aqui. Então, fizemos a primeira porta. Agora, nós vamos abrir a porta desse quarto. Então, novamente, P06, a linha 06, venho em Line, vou clicar nesse ponto de dentro do cômodo, vou puxar 10 para cima e vou clicar aqui na extremidade da parede. Agora eu vou fazer um offset daqui para cima com a espessura que tem a minha porta. Lá no quarto, a porta tem 70 centímetros, que é a primeira medida que eu tenho aí. Então, eu vou no offset, vou digitar 70, vou dar um Enter, clico nessa linha, clico para cima. Agora, no Trim, seleciono tudo, dou um Enter e vou clicar nessa linha e nessa linha. Abri o espaço da porta. Agora, eu vou desenhar a porta. Vou mudar aqui para 02, Line de novo, clico nessa extremidade aqui da minha parede, vou puxar 70, que é a medida que eu tenho no meu desenho, 5 para cima, 70 para a esquerda, e posso clicar aqui para fechar. Mudo novamente para 01, venho no arco de 3 pontos, vou clicar na parede, no primeiro ponto da porta e no segundo ponto da porta. Desenhei a porta do meu quarto. Agora, nós vamos fazer a porta do banheiro. Então, eu vou voltar aqui e mudar para 06 de novo. Lembrando sempre que esse espaçozinho que a gente tem aqui na parede para a porta, a gente sempre vai dar 10 centímetros. Então, venho em Line, vou clicar na parede, vou puxar meu mouse para cima, vou digitar 10, Enter, e vou clicar na extremidade da parede. A espessura dessa porta está escrito que é 60 por 2,10. Então, a gente vai colocar aqui, ó, abrir um espaço de 60. Então, eu venho no Offset,
coloco 60, Enter, clico nessa linha, clico para cima. Vou vir no trim, seleciono, dou um Enter, abro, clico e abro a porta. Agora eu vou fazer o desenho da porta com 60. Mudo de novo para 02, Line, clico nesse ponto, vou puxar para a esquerda agora 60, Enter, para cima 5, para a direita agora 60 e vou clicar aqui para fechar o desenho da minha porta. Mudo de novo para 01 para fazer o arco, venho no comando do arco, pego parede, primeiro da porta, segundo da porta. Fiz a porta do meu banheiro. A última porta, não, a gente ainda tem mais duas portas. Então, a gente tem uma porta aqui no corredor e uma porta na área de serviço. Vamos fazer da área de serviço primeiro, que vai mais rápido. Vamos fechar essa linha. Vou passar aqui para 06 e vou fazer uma linha só para fechar essa extremidade aqui. Então, novamente, linha, vou clicar aqui dentro do meu cômodo, vou puxar para baixo 10 e vou fazer ele aqui na lateral. Agora, offset, essa porta da área de serviço, ela tem 70 centímetros de largura. Então, eu vou digitar 70, Enter, clico nessa linha, clico para baixo, dou um Enter de novo. Comando do trim, seleciono tudo, vou dar um Enter, vou clicar nessas duas linhas para abrir a porta. Agora eu desenho a porta. Linha 02, Line. Então, a porta está desenhada para cá, ó. Então, eu vou clicar nessa extremidade, vou puxar 70, para baixo 5, para a esquerda 70 e para cima eu vou só clicar aqui para fechar. 01 de novo, arco, parede, primeiro da porta, segundo da porta. E agora nós vamos especificar aqui onde está essa porta. Ela está exatamente nesse ponto, porque é como se fosse o prolongamento dessas duas linhas. Então, nós vamos fazer o prolongamento dessas duas linhas para abrir a porta aqui. O que eu vou fazer? Extend. Então, eu venho aqui, ó, o trim, o extend. Vou selecionar o extend, vou clicar nessa parede que é a minha barreira, vou dar um Enter, vou clicar nessa linha e nessa linha. Pronto, fechamos aqui, que é onde nós vamos agora abrir a porta. Eu vou no trim para tirar essas linhas que estão a mais aqui, para limpar o nosso desenho. Então, trim, seleciono, Enter, vou abrir essa linha, vou abrir essa linha. Deixa eu ir de novo no trim. Vou dar um Enter agora e vou clicar nessa. Eu acho que essa aqui eu fiz ela, porque eu não consigo apagar no trim. Deixa eu ver se ela está independente. Tá, então eu vou selecionar e vou deletar. E vou selecionar e vou deletar. Deixa eu ver se tem mais de uma. Agora eu volto no trim de novo. Trim, vou dar um Enter. Pronto, agora eu consegui apagar. Nessa do corredor, o meu 10 centímetros de distância da parede está nesse canto. Então, vou passar o layer para 06, venho em line, vou clicar aqui em cima, puxar para a esquerda 10 e para baixo eu vou clicar aqui. A minha porta tem 70, então offset eu vou digitar 70, Enter, vou clicar nessa linha e clicar para cá. Agora, eu venho no trim, vou dar um Enter e vou clicar nessa linha e nessa linha para abrir. Agora, a gente vai fazer o desenho da porta. Então, eu mudo para 02, Line, vou clicar nessa ponta de cima, vou puxar 70, vou puxar para a esquerda 5, para baixo 70 e nesse ponto eu vou fechar. Novamente, eu mudo para 01. E vamos fazer agora o arco da porta. Arco, parede, primeiro da porta, segundo da porta. Abrimos todas as portas do nosso desenho. E agora nós vamos abrir as janelas para a gente terminar essa aula. Depois a gente vai voltar
para finalizar o desenho da nossa planta. A gente tem uma janela aqui. Nós vamos considerar que as janelas estão sempre no meio dos cômodos, porque a gente não tem uma medida direcionando onde essa janela está. Então, por exemplo, nessa primeira parede, eu tenho uma janela no meio. Como que eu vou fazer para marcar? Vocês vão primeiro em line e vão ver se aparece esse triângulozinho aqui na figura de vocês. Se ele não aparecer, ele é o midpoint, é o que marca o meio dessa linha. Se ele não aparecer, vocês têm que vir aqui nesse quadradinho, na setinha do lado, e procurar onde está o midpoint, se ele está com esse Vzinho aqui. Se ele não tiver, ó, se ele tiver assim, vocês vão clicar, depois clica aqui fora para sair do comando. Então, eu vou fazer uma linha entre essas duas linhas de parede. Eu vou modificar aqui, vou selecionar e vou passar ela para 0,6, porque eu vou precisar que ela seja 0,6. Vou dar um ESC para sair do meu comando. Então, essa janela, a medida dessa janela não é onde está escrito P igual a 100. O P significa peitoril igual a 100. A medida da largura dessa janela, que é o que a gente usa para desenhar a planta baixa, é onde está escrito 200 vezes 100. E é sempre a primeira medida. Então, a gente vai usar a medida de 200. Então, eu peguei o meio da linha, eu vou fazer a metade do 200 para um lado, a metade do 200 para o outro. Então, eu venho em Offset, vou digitar 100, que é a metade, vou clicar na linha do meio para a esquerda, na linha do meio para a direita. Fiz isso, eu posso selecionar essa linha do meio, porque eu não preciso mais dela, e vou deletar. E no trim, eu vou abrir esse espaço aqui. Então, eu venho no trim, dou um Enter, clico na linha de cima, clico na linha de baixo. Abri o vão da janela. Mas a janela a gente não desenha com o 0,6. A gente vai usar o 0,1 para extremidade e o 0,2 para o vidro, que é o que fica na parte de dentro. Então, vamos em Line, vou clicar entre essa linha e essa, Enter, Enter para voltar para o comando. Clico nessa linha e clico nessa. Enter de novo. Agora, a gente pode dar um offset e depois só trocar o modelo da linha que a gente tem aqui. Então, eu venho no offset, vou colocar a espessura dela de 6 e vou dar um Enter. Vou clicar na linha vermelha para baixo, depois na linha vermelha de fora para dentro. Essas duas linhas que a gente fez aqui são linhas que identificam a espessura do vidro. Então, eu vou clicar nas duas, venho aqui em Layer e vou mudar ela para 0,2. Então, as linhas que a gente utiliza são 0,1 para essa projeção externa e 0,2 para o vidro. Temos uma outra janela aqui na varanda. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou vir em Line, vou clicar no meio da linha, vou desenhar aqui o meio da linha. Agora, eu vou abrir essa linha. Deixa eu mudar aqui de novo para 0,6. Vou abrir essa linha. Então, eu tenho a medida de 100 por 100. Então, eu vou usar a medida de 100. Como a minha medida da janela completa é 100, eu vou usar 50 no offset. Então, eu coloco aqui 50, Enter. 50 dessa para cima, 50 dessa para baixo. Seleciono essa, deleto, venho no comando do trim, dou um Enter, apago essa e apago essa. Abri a minha janela. Agora, eu vou aproveitar aqui, ó, o Layer 01, aí eu venho em Line, vou fazer essas duas linhas de fora e vou dar um offset de 6 para fazer as linhas de dentro, só que das duas extremidades para dentro. Para eu não precisar de vir aqui novamente para trocar, eu posso vir em propriedades. Lembra que foi a última aula que a gente viu. Então, eu venho aqui, ó, nesse pincelzinho, vou clicar no amarelo, que é o que eu quero, vou clicar nas duas de dentro. Então, ele já passa as linhas para amarelas. Então, fiz todas as janelas da minha sala. Vamos fazer a janela do quarto agora. Então, novamente, vou mudar aqui para 0,6. Vou fazer o meio da minha linha aqui. Vou fazer
Essa janela ela tem 150 por 100. Então, a metade de 150 vai ser 75. Então, eu venho no offset, 75, Enter. Vou clicar no meio para cima, no meio para baixo. Apago essa linha, deleto, Trim, Enter. Vou clicar nessa linha, clicar nessa linha. Pronto, fiz a abertura dessa linha. Agora eu venho 01. Vou fechar aqui com line, offset, 6, Enter, clico nas extremidades e clico para dentro. Vou em propriedades, para pegar essa linha amarela daqui, e vou trazer essa linha amarela para cá. Para a aula não ficar muito extensa, nós vamos terminar aqui e na próxima aula a gente vai terminar o desenho da planta baixa como um todo. Vocês vão continuar fazendo e na próxima aula eu já trago com todas as janelas instaladas aqui. Então, até mais!